E eu quero então ler o capítulo 4 com você, que fala da grandeza de Deus revelada àqueles que são humilhados. Então, abra sua Bíblia, eu vou ler capítulo 4, verso de 1 a 37, depois as crianças vão prestar atenção que o pastor vai contar a história que eu terminarei de ler aqui. Diz assim o texto da palavra de Deus: O rei Nabucodonosor, aos homens de todas as nações, povos e línguas que vivem no mundo inteiro, paz e prosperidade. Tenho a satisfação de falar-lhes a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor. Como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava satisfeito e próspero em casa, no meu palácio. Tive um sonho que me deixou alarmado. Estando eu deitado em minha cama, os pensamentos e visões que passaram pela minha mente deixaram-me aterrorizado. Por isso, decretei que todos os sábios da Babilônia fossem trazidos à minha presença para interpretarem o sonho para mim. Quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim veio Daniel à minha presença e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o Espírito dos santos deuses está nele. Eu disse: Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar-lhe o meu sonho, interprete-o para mim. Estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos e nela havia alimento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam abrigo e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Nas visões que tive deitado em minha cama, olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo que descia do céu. Ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves dos seus galhos. Mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal até que se passem 7 tempos. A decisão é anunciada por sentinelas, os anjos declaram o veredito, para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, e põe no poder o mais simples dos homens. Esse é o sonho que eu, o rei Nabucodonosor, tive. Agora, Beltesazar, diga-me o significado do sonho, pois nenhum dos sábios do meu reino consegue interpretá-lo para mim, exceto você, pois o Espírito dos santos deuses está em você. Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos, e o seu significado somente aos teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e ficou enorme, cuja copa encostava no céu, visível em toda a terra, com belas folhas e muitos frutos, na qual havia alimento para todos, abrigo para os animais do campo e morada para as aves do céu nos seus galhos, essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. E tu, ó rei, viste também uma sentinela, o anjo que descia do céu e dizia: derrubem a árvore e destruam-na, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão, em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu e viverá com os animais selvagens, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz.
Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se como orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou dizer-lhe: o que fizeste? Naquele momento, voltou-me o entendimento e eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado e minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Crianças, vou pedir a atenção de vocês, porque o pastor vai contar essa história com algumas poucas imagens. Quando eu era adolescente, eu tive a oportunidade de ir num parque que tinha muitas das maiores árvores do mundo. Elas são chamadas de sequoias. Elas são tão altas, que eu acho que não tem nenhum prédio em Limeira da altura dessas árvores. A média delas é de 90 metros de altura, é equivalente a um prédio de 30 andares. Essa é a média. Algumas são mais altas que isso. Olha como elas são. Isso aqui é olhando de baixo. Você consegue ver lá em cima? Eu não consigo. Elas são muito altas. E Nabucodonosor, o homem dessa história, ele teve um sonho assim. Ele teve um sonho que tinha uma árvore que era tão alta, tão alta, tão alta, que as folhas batiam no céu. E tinha muita fruta. E todos os animais vinham para debaixo dessa árvore. E essa árvore acabava dando sombra para todos os animais e comida para todos os animais. Então ela era uma árvore boa para eles. Olha só o que Daniel fala. Ele fala assim: essa árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Só que quando Deus deu esse sonho a Nabucodonosor, ele disse também que a árvore seria derrubada. A árvore teria que ser derrubada. Por quê? Porque a árvore representava um homem que estava muito orgulhoso. Ele se achava muito bom. E olha só, na próxima imagem, Nabucodonosor começou a olhar para o seu reino e ele falou assim: puxa, eu construí um reino muito especial mesmo. Eu sou muito bom. Tanto é que a frase que vem da boca dele: acaso não é esta grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, como meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Ele era soberbo. Soberbo significa ele era cheio de si, ele se achava muito especial e muito bom. E o que Deus faz com gente soberba? Deus castiga. E foi isso que aconteceu. Quando ele teve o sonho da árvore derrubada, Daniel explicou para ele que o castigo dele seria se tornar como um animal. Olha só, eu não sei se você consegue enxergar aí os animais, e na frente tem uma pessoa, mas ele parece um animal, cabelo comprido, ele está engatinhando, comendo grama. Diz o texto que ele passaria a comer como os bois, e as suas unhas cresceriam, parecia uma garra de uma ave, de uma águia. Os seus pelos, o seu cabelo ficaria tão duro e tão espesso que parecia até pena de ave, diz o texto. E ele ficou assim por um bom tempo, até que Deus deu a ele de novo, tirou ele da maluquice e deixou ele como um homem normal. E aí, no final da história, ele exalta a Deus.
Agora eu vou pedir para vocês fazerem um desenho, que é uma coisa que eu não contei. Que é o seguinte: quando Deus dá o sonho de cortar a árvore, Deus pede para deixar um toco. Você sabe o que é o toco? Você vai desenhar o toco, porque o toco é a coisa mais interessante desse sonho. Eu vou falar do toco. Você vai desenhar uma árvore, tudo ao redor, mas você tem que desenhar só o toco da árvore, tá bom? Você pode desenhar o que você quiser ao redor. Pode desenhar animais, pode desenhar frutos, mas você tem que desenhar um toco, porque o pastor vai falar desse toco como sendo a grande esperança para Nabucodonosor. Vamos lá. Eu quero começar explicando a vocês, adultos, essa mesma história, mas focando em outras coisas, já que a história como um todo foi lida e foi explicada de uma maneira geral. Eu quero que você comece a entender que é uma história em que Nabucodonosor conta o que aconteceu com ele. Então, é uma história humilhante e ele não tem receio de contá-la. Ele é quem vai se dirigir às nações. É como se fosse um edito real, um documento oficial, provavelmente influenciado por Daniel, porque tem passagens em que Nabucodonosor usa linguagem bem semelhante a outros textos da Bíblia. Ele não era um conhecedor da Bíblia, mas Daniel era. Então é possível que algumas das coisas que Nabucodonosor disse e que foram registradas fossem orientadas pelo próprio Daniel, que tinha convivido com ele muito tempo. No entanto, eu quero focar nisso, porque quem está dando o testemunho era um homem mais poderoso da terra. Trata-se de um testemunho sobre a grandeza do reino de Deus, que é chamado de um reino eterno, em contraste com o seu próprio reino passageiro. Nabucodonosor vai falar isso: olha, eu quero falar do Deus cujo reino dura para sempre, e que tira o reino dos homens e os dá a quem quer. O ocorrido lhe causou espanto. Ele fala que esse sonho lhe deixou perturbado, mas consequentemente lhe causa quebrantamento. E é importante que eu diga isso: qualquer revelação de Deus através da sua palavra que deixe você espantado não é suficiente, se não conduzir ao quebrantamento, se não conduzir a um espírito de humilhação diante do Senhor Deus. E é isso que vai acontecer com Nabucodonosor. Lembra que Nabucodonosor foi espantado nos capítulos anteriores, com o Deus que revela mistérios, um Deus que livra da fornalha, mas não tinha levado ao quebrantamento. O que a gente vai ver nessa passagem é um homem que foi conduzido ao quebrantamento. Por isso a lição-chave desse texto, inclusive é uma frase repetida 3 vezes na nossa passagem, é reconhecer que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Verso 17, 25 e 32 repetem a mesma frase, que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens. A gente tem que reconhecer isso, e que ele dá o reino a quem quer. No verso 37 ele termina com essa frase, olha só, verso 37, finalzinho, fala assim: Deus tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Então nós vamos falar sobre arrogância, e eu quero que você atente para o fato de que nós, sem perceber, aderimos a princípios, a contextos, a maneiras de viver que são arrogantes, semelhantemente à sociedade que nos cerca. A nossa sociedade é uma sociedade soberba, e eu poderia listar outros exemplos de soberba, mas eu resolvi escolher alguns que a gente percebe menos. Isto é, que são atitudes soberbas que nós incorporamos, que nós refletimos, que mostra que nós às vezes não vivemos no mundo sem ser do mundo. A gente acaba aderindo a princípios e a maneiras de viver do mundo. Veja só, a sociedade moderna exalta a competitividade e o senso de realização em ser o melhor naquilo que você faz. Propaga o sonho de que você pode ser o que quiser ser, contanto que tenha força de vontade. Essa é uma sociedade, a que nós vivemos, que não honra as pessoas pelo que elas são em casa, mas pelo que elas conquistaram na vida. A gente não usa essa expressão. Você fala assim: fulano ganha a vida fazendo o quê? Ganha a vida. Na Bíblia, Jesus ensina a gente a perder a vida.
Mas não, nessa sociedade não, ninguém pode sucumbir a esse tipo de atitude derrotista. A gente tem que ser vitorioso, a gente ganha a vida. É assim que a gente faz. E olha, que a gente exalta essa competitividade. Você bota numa escola boa e você fala assim: olha pastor, botei meu menino numa escola tão boa, bem competitiva assim, prepara meu menino para o mercado de trabalho. Você está voltado para isso o tempo todo. Você pensa em competitividade e você ouve aquelas propagandas. Recentemente tem uma do Ayrton Senna narrando para vários atletas assim, falando que se você se esforçar, se você tentar, você consegue. Coitado do baixinho que quer jogar basquete, ou do desafinado que quer ser cantor profissional, né? Ou daquele que tem cintura dura, mas quer dançar, quer ser dançarino. Quer dizer, as pessoas não falam de habilidades que conduzem a alguém a ser fora de série naquela área. Não, se você quiser ser o que quiser, é só se esforçar. Tente, você será o que você quiser. Essa é uma sociedade tremendamente soberba, que vive em prol da realização. Pior, a gente aderiu a isso. Tanto é que a gente costuma dizer para os nossos filhos as mesmas coisas. A gente quer que eles sejam competitivos e que eles sejam o que eles quiserem. Não importa as habilidades e os dons deles. Essa é uma sociedade soberba. Mas veja só como nós demonstramos soberba de outras maneiras. Nos orgulhamos do sucesso dos nossos filhos porque o sucesso deles é em parte nosso. Esse bom orgulho é, na verdade, egocêntrico. Você já percebeu quando a gente fala assim, ó, meu filho passou em primeiro lugar na universidade. Só queria te contar. Estou tão orgulhoso dele. E a gente fala como se fosse uma coisa boa, assim. Esse é santo, tudo bem, né? Mas você não fala assim, ó, o filho dos outros passou em primeiro lugar, me orgulho. Ninguém se orgulha do filho dos outros. Por que você não se orgulha do filho dos outros? Porque na verdade o sucesso do seu filho é em parte seu. Entendeu? Tem uma pontinha de participação minha. Mesmo que isso não seja intencional. É por isso que a gente fala, eu me orgulho daquilo que a minha família, o meu país, ou o meu filho... É sempre o meu conseguiu. A gente se orgulha porque, em parte, o sucesso é nosso. Mal percebe que, na verdade, a Bíblia nos ensina a nos alegrar com os que se alegram. Agradecer a Deus por aquilo que nós recebemos. Mas tanto é que a gente não entendeu, que a gente sente de maneira diferente em relação aos nossos do que em relação aos outros. A alegria não é a mesma. Por quê? Porque em relação aos nossos existe um orgulho. Assim como críticas ao comportamento alheio expressa orgulho moralista. Presta atenção nas vezes em que a sua língua é muito mal utilizada. Por que ela fala de maneira tão crítica e tão azeda dos outros? É porque você se acha superior. Você já se pegou olhando para alguém cujos filhos não estavam comportando bem e você falou assim, que absurdo, né? Esses pais não corrigem direito, não educam direito. Olha como você é soberba. Às vezes eu estava lendo um autor que disse assim, eu fazia isso quando eu nem era casado, nem tinha filhos. Olha que soberbo. Nem experiência eu tinha, mas eu falava mal. Toda crítica provém de um coração soberbo, que se julga melhor naquilo que acabou de criticar os outros. Ou chatear-se por não ser agradecido também é orgulho. Às vezes você faz alguma coisa e você fala assim, eu faço porque eu gosto, viu? Aí a pessoa não diz nem obrigado, e você fica com uma pontinha de tristeza, você fala assim, puxa vida, pelo menos um obrigado, né? Aí a pessoa fala obrigado, você fala de nada. De nada, claro que é de alguma coisa, não é de nada. Você fica bravo se não tiver um obrigado. Então não é de nada, é de alguma coisa. Presta atenção. Você fala de nada, mas na verdade é quando você recebeu o que você quis. Aí você fala, agora de nada. Não, não é de nada não. Porque se fosse de nada você nem esperaria. É de alguma coisa sim. Você está esperando alguma coisa. Você está fazendo em troca de alguma coisa. A gente é tão cheio de si. E eu estou mostrando alguns exemplos para você perceber como soberba é algo que infiltra no nosso meio sem a gente notar. Eu quero inclusive destacar uma que é mais disfarçada ainda. Essa soberba a gente quase não percebe, mas está tão entranhada no nosso meio. Eu quero falar de uma coisa que tem até respaldo profissional. Então assim, todo mundo fala disso.
Uma das maneiras mais disfarçadas, respaldada por profissionais da saúde, de soberba, é a preocupação com a autoimagem ou a autoestima. É você falar assim: eu quero me sentir bem comigo mesmo. Eu estou dizendo que ela é disfarçada porque quase ninguém chama isso de soberba. Embora a gente reflita aqui uma preocupação muito grande consigo, com o auto, presta atenção, é autoimagem, autoestima. Vamos prestar atenção em alguns exemplos que eu dou aqui. Olha só como os educadores frequentemente falam assim para os pais: olha, você precisa dar um reforço positivo para os seus filhos, entendeu? Afinal de contas, você tem que construir a autoestima deles. De acordo com a Bíblia, você não tem que construir autoestima nenhuma, ele já tem muita autoestima. A autoestima dele é muito boa, o seu menino se acha especialíssimo. É por isso que ele chora desde pequenininho, que era exclusividade sua, mãe. É porque a autoestima dele é muito alta. Você não precisa construí-la, ela já é alta, já vem já de fábrica. Mas a gente aprendeu que se nós não educarmos nossos filhos, fazendo um reforço positivo e fortalecendo e construindo uma autoimagem sadia, positiva, segura, eles não vencerão na vida. É isso que os profissionais estão treinando pais a fazerem. Outro exemplo. Frequentemente a gente fala assim: fulano, ele acabou tirando a sua própria vida. Sabe por quê? Ele percebeu assim que a vida não tinha sentido. Ele não foi alguém, ele precisava ser alguém. Eu li um livro no qual um bilhete foi deixado para uma moça em que ela diz: olha, eu vou deixar esse mundo porque eu não consegui ser aquilo que eu esperava. Querer ser alguém na vida é um desejo tão comum que alguns amam a tal ponto de, se não alcançarem, eles tiram a sua própria vida. Agora presta atenção, não é só quem chega a esse extremo que se mostra orgulhoso. Ser alguém é um desejo de todos nós. Você quer um reconhecimento, porque você não quer ser alguém que não é visto e percebido pelos outros. Você quer ser alguém. Ser alguém significa: eu quero ser notado. Alguns chegam ao extremo de tirarem a vida se não forem notados, mas todo mundo, em alguma medida, quer ser alguém. Ser valorizado na igreja para não trocar de membresia. Tem gente que acha assim que a igreja tem que atender todas as suas necessidades, senão você sai daqui e vai para outra, porque tem muitas. É fácil trocar. Inclusive quem é mais velho de igreja, lembra que na década de 90 teve uma música que estourou, que falava de como você é especial. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Tá vendo? Deus até te salvou de tão importante que você era. Isso era uma música super cantada nas igrejas evangélicas. Por quê? Porque o que mais se falava era de autoestima, de valorizar-se. Por quê? Porque as pessoas têm que ser valorizadas. Elas querem chegar na igreja e serem bem quistas, bem tratadas, bem cuidadas. E se não são, elas vão para casa falando mal. Por quê? Porque a gente é soberbo. Nós somos soberbos. Frequentemente nós falamos sobre a necessidade de sermos amados e aceitos, e que essa necessidade precisa ser satisfeita para que sejamos funcionais. Eu quero que você entenda o seguinte: o que eu descrevi em poucas palavras, isso aqui é muito resumido, é apenas a maneira mais popular daquilo que é dito por alguns profissionais da saúde chegarem no povo. Só que no cristianismo tem uma maneira mais sorrateira disso entrar, porque a gente diz que tem base bíblica. Pastor, desculpa, eu estou discordando do senhor, porque na Bíblia tem um mandamento assim, ó: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá vendo, pastor? A Bíblia fala isso. Está lá em Mateus 22. É comum cristãos falarem que para amar o próximo e até a Deus, você precisa primeiro se amar. O amor próprio é apresentado como pré-requisito para o amor ao próximo. Só que essa é uma distorção do texto. O texto não fala que você precisa amar a si mesmo. Ele parte do pressuposto que você já se ama. Até porque não existe nenhum verso na Bíblia que ordena você a se amar. Nenhum. Pelo contrário, quando Paulo fala sobre maridos e mulheres, as suas atitudes no casamento, ele diz: porque ninguém deixa o seu próprio corpo perecer, ele cuida de si.
Ele se ama, ele parte desse pressuposto. O amor que você tem por si é fervoroso, você se ama demais. É dedicado, porque você cuida de si todos os dias. E ele é sincero, ele não é fingido, porque você não consegue se enganar. Por que então que Jesus fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo? É porque você tem que imitar esse critério de intensidade quando você ama o outro. Tem que ser fervoroso, dedicado e sincero. Na mesma medida que é para você. É difícil, cara. Então o mandamento não é que você tem que se amar para depois você poder amar os outros. Você já se ama muito. Só que a gente engoliu isso como se fosse o que nós precisamos para cuidar das nossas vidas. E eu digo que está na hora da gente quebrar o espelho de Narciso. Você lembra que essa imagem é de alguém que se admira. Precisamos parar de olhar para nós mesmos. Essa atitude narcisista é altamente danosa. A gente usa expressões e não percebe como elas são contraditórias. Quer ver? Olhar dentro de si mesmo. Você fala assim, olhar para o seu interior. Ou se encontrar, a gente fala muito, eu preciso me encontrar. São expressões que vão na contramão da maneira como nós fomos criados. Eu já falei isso antes. Seus olhos não são virados para dentro, eles foram feitos virados para fora, para você olhar para fora e encontrar os outros, não a si mesmo. Você não precisa se encontrar. Você não precisa se encontrar. E nem precisa olhar para o seu interior. Deus não fez você assim. Está tudo invertido. Sua anatomia já diz para você que tem que ser assim. Mas a gente aprendeu certas coisas e se torna narcisista nisso. A Bíblia, por outro lado, nos ensina a enfrentar os dilemas da vida, não olhando para dentro de si, mas olhando para o alto. Isso é repetido várias vezes. Lembra o Salmo 121? Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele eleva os seus olhos para os montes, para o alto. Lucas 21, 28, Jesus fala que quando as coisas do fim estiverem acontecendo, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Em Colossenses 3 fala sobre pensar nas coisas do alto, meditar, buscar as coisas do alto. E em Hebreus 12 fala sobre olhar para o autor e consumador da fé. Presta atenção, nunca é para si, nunca. É sempre para o outro, especificamente para o nosso Deus. Por isso eu gostaria que a gente pensasse nessa história de Nabucodonosor, atentando para as diferentes maneiras, e especialmente para essa maneira disfarçada de soberba, de nós olharmos para nós mesmos e cuidarmos de nós mesmos, e nos acharmos bonitos. A gente ouve muito isso na televisão, você tem que se achar bonita, né? Você tem que se gostar, e que são maneiras completamente contrárias ao que a Bíblia apresenta. E nós vamos ver um Nabucodonosor tendo que aprender coisas que nós precisamos aprender, porque a nossa soberba também nem é percebida por nós mesmos. Vamos atentar para o sonho e para o seu cumprimento. Lembra que Nabucodonosor tem o sonho, de novo, segunda vez, já teve no capítulo 2, agora no capítulo 4. Quem ele chama primeiro? Não é Daniel. Primeiro ele chama os outros. É possível que ele chame os outros porque Daniel assim não vem trazer notícia muito boa, entendeu? Ele chama os outros, mas os outros não conseguem interpretar. Então lá vem Daniel, porque o Espírito dos deuses santos está nele. É assim que Nabucodonosor descreve. Chama Beltesazar, porque para interpretar só ele mesmo, não tem jeito, vai ter que ser ele. Curiosamente, os ímpios nunca procuram a Deus primeiro. Eu nunca ouvi falar de alguém que bateu na igreja e falou assim, eu estou desesperado, essa é a primeira porta que eu estou batendo. Não. Normalmente é a última. É curioso isso? Ninguém vem procurar Deus primeiro. Procura outras coisas. Depois ele fala assim, eu já tentei isso, aquilo outro, não deu certo, estou vindo aqui, vamos ver se vai dar. Lógico, já procurou tanta coisa, não deu certo, por isso que ele veio aqui, não é porque é a primeira opção dele. Nunca foi! Do Nabucodonosor também não era. Mas aí Daniel revela o sonho da árvore frondosa e frutífera sobre toda a terra que seria cortada. E a árvore era ele. Quando Daniel ouve o sonho do rei, o rei conta para ele, diz o texto no verso 19 que ele se entristeceu. E ele diz assim, eu queria que esse sonho não fosse em referência ao Senhor, rei. Aqui tem uma coisa curiosa que parece um detalhe, mas eu preciso destacar. Daniel está no mundo, mas ele não é do mundo.
Só que não ser do mundo não significa que ele despreza esse homem pagão. Pelo contrário, ele não só honra esse rei, ele tem admiração por esse rei. E cria uma certa afinidade por esse rei. Porque ele diz assim, quisera eu que isso não fosse a seu respeito. Curioso isso. Nabucodonosor não é um homem que serve a Deus. E não é um dos melhores em termos de reputação, ele não faz bem para os pobres, pelo contrário, ele não fazia. Daniel vai chamá-lo a atenção em relação a isso. Ele não era uma pessoa do bem, como a gente costuma dizer por aí. Não, mas Daniel sabia que precisava honrá-lo e admirá-lo. E é por isso que ele tem aqui sinal de compaixão e honra às autoridades, aprendendo essas coisas com o próprio Deus. Depois que Daniel interpreta e fala assim, rei, você devia mudar. Nabucodonosor se esquece do sonho e se afunda em soberba. É aquela passagem que eu contei para as crianças em que Nabucodonosor está andando na Babilônia e ele olha para aquilo que ele fez. Nabucodonosor, na história, é conhecido como um homem que não foi tanto de guerra, mas sim de construções. Há registros que apontam para o fato dele ter erigido muita coisa na Babilônia. Há quem diga, é possível, que até coisas do tipo jardins suspensos, ou alguns portões, e outras coisas famosas da Babilônia tenham sido erigidos na época de Nabucodonosor. Então, ele é um homem que está encantado com o que ele fez. Afinal de contas, é muito bonito. Não é à toa que era um lugar maravilhoso de se visitar. Mas aí, após um ano, Deus muito paciente resolve agora castigá-lo por um tempo. O texto fala 7 tempos, a gente não sabe exatamente o que é esse tempo. Alguns acham que é anos, pode ser, mas nós não temos certeza. 7, no entanto, é um número de perfeição. E isso aponta provavelmente para a ideia de que Deus daria o tempo certo para que ele caísse em si. Por 7 tempos, diz o texto, ele acaba se comportando como um animal. E alguns estudiosos dizem que o termo técnico para isso seria licantropia, que é comportar-se como um lobo, ou boantropia, comportar-se como um boi, que são termos comuns na medicina para falar de um comportamento mental animalesco. Ele viveu como se fosse um animal. Mas Deus não o deixou lá por muito tempo, e é por isso que eu pedi para as crianças desenhar o toco, porque a história dá uma pontinha de esperança. O toco que as crianças desenharam é porque ali, o toco e as raízes são o elemento de graça em meio ao juízo divino. Deus não está julgando Nabucodonosor de uma maneira sem misericórdia, destruidora. Pelo contrário, ele o julga severamente, mas existe um elemento de graça. Existe um elemento de esperança. Tanto é que quando Daniel interpreta, ele diz que a interpretação é muito dura, difícil. Nabucodonosor perderia tudo, ele seria árvore cortada. Mas a presença do toco e das raízes é sinal de esperança. Tanto é que ele pede ao rei que se arrependa do mal, que comece a cuidar dos necessitados do seu reino, para de repente Deus livrá-lo de castigo. Rei, aprenda antes de apanhar, rei. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Senhor, dizendo para Nabucodonosor, volta-se para Deus agora, volte-se para Deus, de repente Deus te deixa em paz, se humilhe diante dele. Esse é o desejo. No princípio, é verdade, o rei não deu ouvidos, mas depois de restaurado em sua glória, ele exalta a Deus acima de si mesmo. E eu vejo que essa é um indício de que Deus o transformou de maneira genuína e que houve conversão. Eu não posso categorizar, a Bíblia não dá testemunho em outros lugares de que Nabucodonosor foi fiel a Deus no fim dos seus dias, nada disso, mas é bem possível, no meu entendimento, que aqui Deus tenha transformado o coração desse homem. Por quê? Deus mexeu naquilo que era mais difícil para ele. E depois dele voltar à sua glória, ele não fala, agora eu voltei aos meus pecados anteriores. Pelo contrário, ele termina exaltando a Deus acima de si mesmo. Ele aprendeu a lição. E isso é próprio, no meu entendimento, de um coração mudado. Mas presta atenção, só depois de muita exposição à grandeza de Deus. No capítulo 1, Deus mostra como ele é sábio, e ele dá sabedoria aos seus súditos.
Daniel, Ananias, Misael e Azarias se mostraram mais sábios do que os outros. No capítulo 2, Deus mostrou como Ele é grande no seu conhecimento. Ele sabe os mistérios, Ele revela os mistérios. No capítulo 3, Ele mostrou que Ele é grande no seu poder. Mas em nenhum desses momentos Nabucodonosor se curva. Ele precisou aprender que Deus é grande em glória e majestade, porque aí mexeu naquilo que o rei mais amava, que era a sua glória e a sua realeza. Foi aí que ele foi quebrantado e creu. Eu queria que você pensasse numa coisa simples, mas que é importante em relação às pessoas que você ama e conhece. Eu coloco aqui o seguinte: nunca devemos desistir da conversão de alguém. Existem pessoas no nosso meio, às vezes na família ou amigos, gente que nós conhecemos, que a gente tem carinho por eles, que parece que nunca se curvam diante de Deus. E a gente fica tão frustrado, tão triste, às vezes a gente tem vontade de jogar toalha, como diz a expressão. Mas a Escritura nos ensina a sermos perseverantes na oração. A gente não tem como ter certeza, mas é bem provável que a história do capítulo 4 tenha sido com quase 40 anos de reinado de Nabucodonosor. Daniel ficou ali, no reino, semeando, 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 até que o grande e poderoso rei se curvou diante do Rei dos Reis. Às vezes leva tempo, e nós tínhamos que nos lembrar disso sempre. Você conhece pessoas que parece que são apáticas em relação às coisas de Deus? Gente que nem presta atenção no sermão, sabe assim, gente que vem na igreja e não presta atenção no sermão? Que fica voando, sabe? Você fala assim, gente, parece que não vai mudar. Oh Deus. Gente que ouve, até gosta, mas parece que não muda de atitude. Ou gente que você fala em casa, olha, precisa ir na igreja, e ele fala, não, eu vou, mas é sempre de boca para fora, nunca vai. Sabe gente que já leu a Bíblia, já esteve na igreja, mas hoje é perdido, confuso. Você conhece alguém assim? E às vezes tem vontade de desanimar. Vontade de dizer, Senhor, fica com o Senhor, não quero mais saber. Se o Senhor quiser salvar, o Senhor salva. O Senhor é poderoso. Nossa atitude é tão derrotista. A gente não aprende a ser perseverante no nosso desejo que as pessoas sejam transformadas. Eu quero que você entenda o seguinte: a razão delas não conseguirem é porque nunca você consegue vencer você. O seu eu é invencível. Aí você fala assim, como é que é, pastor? Eu coloquei entre aspas, eu vou explicar. Deus é quem enlouquece a Nabucodonosor e quem o traz à razão. No texto, Deus é o personagem principal. Ele enlouquece e Nabucodonosor fica daquele jeito, depois ele o traz à razão, ele olha e exalta Deus. Deus está sempre controlando a sua loucura ou a sua sanidade. No texto, Deus não sai de cena. Ele é aquele que controla, porque ele tem acesso ao coração humano. No verso 16, o original é a palavra hebraica para coração. Deus muda coração, Deus muda disposição das pessoas. É Ele que pode fazer isso. Ele que muda a disposição de homem para animal, de animal para homem. O que isso ensina? Presta atenção. Que o amor próprio, aquela ideia de autoestima, autoimagem, querer se gostar e se sentir bem, se aceitar e parará, é impossível de ser morto por qualquer ser humano. Ninguém consegue matar esse eu. Ninguém. Só Deus pode habilitar você a morrer para si. Mortificar o eu, como diz a Bíblia. Portanto, o que nos parece invencível, Deus torna possível. Eu quero que você pense nisso. Aquela soberba disfarçada que eu falei no começo da mensagem, as outras maneiras que você demonstra soberba na maneira como você comenta as coisas negativamente dos outros, ou o seu orgulho das pessoas, ou a forma desejosa de ser agradecido por tudo que você faz, qualquer das maneiras que eu tenha apontado, a sua competitividade, seus sonhos, tudo que demonstra a sua soberba, só serão vencidos se Deus te habilitar para isso. Enquanto Ele não fizer, você vai ficar que nem um animal comendo grama. E como é importante entender isso. Porque senão a gente distorce o evangelho totalmente. Se eu digo para vocês que vocês têm que se amar para amar o próximo, eu não vou criar pessoas dispostas a perderem a sua vida a fim de ganhá-la. Presta atenção. Missionários e mártires não são feitos de alta autoestima, mas de alta estima por Cristo.
Sabe aquelas pessoas que a gente admira? Fulano perdeu a vida, né, por causa de Cristo, por causa da fé. Sabe aquele missionário que deixa tudo que ele ama aqui para ele ir para um lugar distante, difícil? Você fala assim, queria ter uma fé assim. Presta atenção no que você está pedindo. Você queria mesmo? Eles não têm alta autoestima. Eles têm alta estima por Cristo. É isso que eles estimam. Esse é o seu maior amor. E é por isso que eles estão dispostos a perder a vida a fim de ganhá-la. É importante que você entenda que humilhação e conversão são duas coisas inseparáveis na Bíblia. Eu creio que conversão só acontece quando alguém é humilhado. A história que a gente leu hoje do publicano, lembra? O fariseu, ele é religioso, ele ora e ele não faz nem em voz alta. O texto fala que ele fez no seu íntimo. A oração é secreta. Ninguém percebeu que ele é soberbo, porque foi no íntimo que ele orou. Então todo mundo olha para ele e acha que ele é uma pessoa do bem, correta, religiosa. Só que o publicano foi humilhado, envergonhado. Tanto é que ele nem consegue levantar a cabeça. Ele bate no peito e fica de cabeça baixa. Senhor, tem misericórdia de mim. Para você ser transformado por Deus, só vai acontecer no dia que você virar pó. É importante você entender isso. É importante que você entenda isso em relação aos seus queridos e amados que você gostaria que fossem cristãos de fato e de verdade. Enquanto eles não forem levados à grama, eles não vão ser convertidos. Agora, isso não vale só para aqueles que não conhecem a Cristo, vale para a gente também. Porque conversão na Bíblia é um processo. E se é um processo, então nós temos uma lição a aprender. Os crentes se aproximam de Deus e se comprometem mais com Ele quando são humilhados perante a sua grandeza. Eu quero contar aqui rapidamente algumas histórias. Só lembrar você, lembra da história de Sansão? Vocês lembram da história de Sansão? Sansão era um homem muito forte, não é? Mas sabe quando ele ficou mais próximo de Deus? Quando ele perdeu os seus olhos e foi preso por cadeias que ele não conseguia arrebentar. Foi o momento em que ele mais brilhou para Deus. Quando ele foi humilhado. Aí que Deus o exaltou. Mesma coisa com personagens como Davi. Davi, no ápice militar, ele se ensoberbeceu a tal ponto que ele levanta um censo para saber quantos exércitos ele tem. E ele pede para o seu chefe do exército contar. Por favor, eu gostaria de saber quantos eu tenho no meu exército. Aí o seu sábio chefe militar fala assim, rei, não faz isso. Não faz isso, não é hora. E aí o rei faz, ordena, é contado e Deus castiga o povo. E ele sabe que ele pecou, porque ele foi soberbo. Mas se você pensar que ele foi soberbo só quando ele levantou o censo, você está enganado. Davi tem uma oração linda no Salmo 19, que mostra que até quando a gente está bem espiritualmente, soberba tem que ser uma preocupação. O Salmo 19 é um salmo belamente escrito por Davi. E ele fala assim, Senhor, livra-me da soberba, então serei irrepreensível. Se ele será irrepreensível, significa que ele está bem espiritualmente. Mas ele sabe que da soberba nunca dá para se livrar. Por isso a preocupação dele é contínua. Senhor, livra-me da soberba. Eu sei que mesmo quando eu estou bem com Deus, eu estou sujeito à soberba. Livra-me da soberba. Quando Paulo falou aos crentes de Corinto, frequentemente ele falou da soberba. Os crentes de Corinto eram soberbos e ele teve que dizer, o saber ensoberbece. Aquele que sabe muito, ele se enche, se ufana, se infla. Aquele que está de pé, veja que não caia. São textos conhecidos de 1 Coríntios que falam que a soberba pode trazer grande ruína. E eu estou falando isso nessa manhã porque eu sei que você é soberbo. E eu não preciso ser profeta para adivinhar isso. Eu sei que você é soberbo. Eu também sou. Soberba é uma luta contínua. Você se acha melhor do que você é. Você se considera mais digno e justo do que a Bíblia diz que você é. Você fala assim, pastor, mas se é um problema contínuo, tem como vencer? Por isso que eu termino dizendo, há esperança para qualquer toco. Tem para você. Há esperança para qualquer toco. Olha só que passagem linda em Isaías capítulo 11. Um ramo surgirá
Do tronco de Jessé, a ideia de toco, da cepa, e das suas raízes brotará um renovo. Esse é um verso messiânico, a gente fala, que aponta para Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que brota do pouco que restou da árvore. Quando Deus faz essa profecia por intermédio de Isaías, ele está dizendo assim, olha, eu humilhei Israel, porque Israel foi muito soberbo. Eu cortei tudo, quer dizer, quase tudo, ficou um toco. O que Deus faz? Deus faz um renovo, um broto sair do toco. E essa é a história de Jesus Cristo. Assim como para Israel, Jesus é a esperança depois que a soberba nos trouxe grande queda. Você lembra da história de Pedro? Pedro achava que ele estava muito bem espiritualmente, não foi? Ele falou assim, Senhor, todos podem negar, eu não. Mas ele precisou enxergar a fraqueza da sua fé para que ele crescesse no Senhor. Ele precisou enxergar isso. Ele precisou ser derrubado e ficar só o toco, para Jesus ir lá, cuidar do toco, fazer o renovo brotar. Você e eu precisamos disso também. Eu quero terminar lembrando a você que Cristo humilhou-se a fim de nos exaltar. Cristo não veio a esse mundo arrogando para si todo louvor porque Ele é o Rei dos Reis. Embora Ele pudesse fazê-lo, Ele se humilhou. Ele lavou pés de discípulos. Ele se sujeitou à pior das mortes naquela época. E só após a morte é que Ele foi exaltado. Semelhantemente, nós precisamos morrer para todo desejo de exaltação própria, a fim de ressurgir para uma nova vida para Ele. Eu quero terminar dizendo a você isso. Cristo morreu e ressurgiu para que as mesmas coisas acontecessem na sua vida. Você só vai ser um cristão que agrada ao Senhor se você morrer para si e ressurgir para Ele. Por isso a história de Nabucodonosor é tão importante. Depois de tanta exposição à grandeza de Deus, finalmente, ele se curvou. Finalmente ele reconheceu que não há Deus como o Senhor. O que eu estou falando nessa manhã vale para qualquer um, não importa a situação em que você está. Porque todos vocês lutam com soberba. Todos nós o fazemos. É importante que você aprenda a se humilhar diante da grandeza de Deus e pedir que Ele transforme você. Nós vamos encerrar essa mensagem cantando um cântico. Vou pedir para a equipe se colocar a postos. E você vai mesmo assentado cantar baixinho, louvando a Deus, fazendo essa oração. Esse é um cântico conhecido, mas ele é uma oração que exige um espírito quebrantado. Então, por favor, faça isso com espírito quebrantado, para não ser soberbo diante de Deus.